paz, querido. Um bom dia para você. A gente está começando mais uma semana. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho. A gente também está começando uma revista, né? A gente já teve a nossa primeira lição na semana passada. E nesse domingo próximo agora a gente vai estar estudando a lição de número 2. A nossa devocional de hoje está no livro de Levítico, no capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 13. E essa palavra, né, é o Senhor querendo falar, né, o Senhor falando sobre quem Ele é, né? Eu sou o Senhor, o único que deve ser adorado, né? E lista uma série de bênçãos, né, que o Senhor tem separado para aqueles que escolhem viver uma vida de obediência. Então, o início, né, o primeiro versículo do capítulo 26, ele é um chamado do Senhor para que o povo não adore outros senhores, não dê a adoração que é devida somente a Ele, que o povo não dê essa adoração para outros ídolos, não escolha, faça imagens, esculturas e se prostre diante dessas imagens, né? Porque o único que é digno de ser adorado é o Senhor, nosso Deus. E no versículo 3 em diante, a gente tem uma lista aqui, né, de bênçãos que são decorrentes de uma vida de obediência. E no início do versículo 3, a gente tem a palavrinha se. Então, esse se aqui é uma condição, é um pré-requisito para que as coisas, né, aconteçam. Então, se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, aí sim vem uma série de bênçãos que são listadas aqui, que o Senhor tem separado para aqueles que escolhem viver de acordo com a sua vontade. E esse se é interessante porque a gente vive uma vida de obediência o tempo todo. Então a gente tem que obedecer regras, a gente tem que se sujeitar às leis que são impostas para a gente a todo momento. Agora então nessa situação que a gente está vivendo, a gente tem, cada dia sai uma lei diferente a qual a gente deve obedecer, né? Então a gente não pode ir no mercado se a gente estiver sem máscara. A gente não pode frequentar determinados lugares, né? Em alguns lugares as pessoas não estão podendo nem sair das suas próprias casas. Então a gente está vivendo uma época de obediência às leis que nos são impostas aqui na Terra. E às vezes a gente tem uma certa resistência, né? Quando a gente tem que obedecer aos ensinamentos do Senhor. E ele lista aqui, né, promessas maravilhosas que são destinadas para quem escolhe, né? Porque eu digo escolher porque você pode escolher, não é imposto que você tem que fazer, você não é obrigado a fazer. Mas se você fizer, você vai desfrutar das bênçãos do Senhor, né? Assim como se você se dedicar muito, muito, muito a um objetivo que você queira, provavelmente você vai alcançar. Se você estudar muito, muito, muito para uma prova, provavelmente você vai tirar uma nota boa. Então a gente tem esse se aí, né, nos condicionando, né, na nossa vida a todo momento. E eu quero destacar aqui o versículo 6, né, do versículo 6 até o versículo 10, que diz assim: farei da sua terra um lugar de paz e vocês poderão dormir à noite sem temor. Eliminarei da terra os animais selvagens e acabarei com a guerra. Vocês perseguirão seus inimigos e os derrotarão. 5 de vocês perseguirão 100 e 100 de vocês perseguirão 10.000 e acabarão com eles. Darei a vocês atenção total. Farei que vocês prosperem e cresçam em número e guardarei minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita do ano anterior e já terão de limpar os celeiros para a nova safra. Então esse é o nosso Deus, né? E essas são só algumas das promessas, das bênçãos que Ele tem, né, listado para nós aqui. E no final do versículo 13, ele ainda diz assim: eu sou o Senhor, vosso Deus. Aquele que te tirei lá da terra do Egito, lembra? Então ele faz um despertamento para o povo, tipo assim, se você duvidar daquilo que eu estou falando, né, você lembra quem está falando? Eu sou o Senhor. Eu, né, sou a garantia de tudo isso que eu estou falando. Então, o Senhor, ele finaliza nessa primeira parte aqui dessa forma. Então, ele lembra, né, ele traz a memória do povo o que ele já fez. Né? Então, ele libertou o povo para que o povo fosse livre, para que vivesse uma vida de liberdade. Então, é esse Deus que tem prometido todas essas bênçãos para aqueles que viverem uma vida de obediência. Então, eu desejo uma semana abençoada, né, para nós e que nós possamos escolher todos os dias obedecer os ensinamentos, obedecer os mandamentos que o Senhor tem deixado para nós. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.